de O que é que eu tenho com o Marcos Feliciano? Então também a igreja faz isso. Isso é problema dele. Você não é seu amigo? É problema, meu amigo o quê? Um amigo que senta na minha mesa. Eu explico pra ele, eu bloqueei ele no telefone. Um aproveitador de oportunidade, é o que é ele. Meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Ainda falando a respeito aí dessa entrevista do pastor Silas Malafaia ali na UOL. Gente, olha, sobrou pro pastor Marco Feliciano novamente, para o Pablo Marçal. Gente, tá uma vergonha. E respeito muito, como eu sempre falo aqui, o pastor Silas Malafaia. Gosto do trabalho dele, mas agora nisso aí não tem como eu aprovar esse tipo de comportamento não. E de palavras, né? Isso aí a direita só tem a perder com essa atitude. Você já irá acompanhar, mas antes, você que é novo por aqui, deixa a sua curtida nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho também das notificações e não saia desse vídeo sem deixar qual que é a sua opinião, seu comentário a respeito desse assunto, ok? Vamos acompanhar o vídeo aí. Outra coisa é você continuar apoiando depois do crime, né, Mônica? Depois que ser aprovado crimes de corrupção de alto grau. Nesse ponto... O pastor Marco Feliciano apoiou a Dilma depois de mensalão, depois de diversos... O que é que eu tenho com o Marcos Feliciano? Então também a igreja faz isso. Isso é problema dele. Você não é seu amigo? É problema, meu amigo o quê? Um amigo que senta na minha mesa. Eu explico pra ele, eu bloqueei ele no telefone. Um aproveitador de oportunidade, é o que é ele. Ele viu assim, ele quer ser candidato a senador. Bolsonaro disse, não vou dar. Me pediu, eu fui a Bolsonaro. Bolsonaro, olha, o Marcos quer ser um candidato a senador e tal. Depois ele vê a possibilidade, opa, esse cara aqui amanhã pode me apoiar para senador. Ou você acha que eu tô falando que no mundo evangélico não tem uma prostituição? Você acha que eu tô falando aqui? Agora, não, nesse ponto, só para entender... Deixa eu concluir a minha resposta. Conclui. Eu vou concluir a minha resposta. Eu não vim aqui defender a agremiação. Eu não vim aqui dizer que não há. Eu estou dizendo o que está acontecendo na política. E se tem algum pastor ou algum deputado evangélico que amanhã é uma coisa e amanhã é outra, é isso que eu estou dizendo. Bem, eu apoiei esse cara. Não tinha acusação nenhuma contra ele. Agora tem? Então qual é o meu caráter? Agora, o senhor concorda que existe, pastor, existe uma espécie de centrão evangélico integrado por pastores e parlamentares vinculados à igreja que oscilam conforme o governo. O senhor concorda que existe isso? Claro! Ué, eu vou negar uma verdade? Amigo, eu não estou aqui para negar a verdade. A verdade é verdade. E o distanciamento dos evangélicos da esquerda, o que foi que aconteceu? Que rompimento é esse? Porque como o senhor mesmo falou, que já apoiou, né? Mas que depois do caso lá da corrupção, não mais. Mas não foi só isso. O que aconteceu que a esquerda se desconectou de boa parte dos evangélicos? É possível uma retomada dos evangélicos para a esquerda, na sua análise? Eu digo por que não? Porque quando Lula vem em alto e bom som diz aquilo que historicamente combatemos, costumes, família e pátria. Ele disse no Foro de São Paulo do ano passado, não foi há 20 anos atrás, não. Eu apoiei Lula há 22 anos atrás, quando não havia nenhuma acusação contra ele. Então, é impossível, porque olha só, quando Lula foi candidato agora a presidente, é isso que eles fazem. Mandou uma carta para os evangélicos dizendo que era contra o aborto, que é a favor da família, bababá. Primeiro mês de governo Lula. No primeiro dia, a ministra da Saúde derrubou portarias que Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. Lula tirou o Brasil das nações que trabalham contra o aborto. Então, eles, na época da eleição, se transformam, se travestem. E hoje não dá mais. Hoje tem redes sociais. Então, o Lula, ele perdeu o espaço no espectro evangélico por uma questão ideológica e por uma questão de provas de corrupção. Não tem mais volta. Isso eu te garanto. Não tem mais volta da multidão de evangélicos para ele. Acabou. Aí. Uma análise, inclusive, em relação à direita e à esquerda e à retomada. Quando na semana passada, Valdemar estava falando sobre 2026, numa entrevista à Globo News, ele citou Eduardo Bolsonaro como um nome forte. O senhor também enxerga em Eduardo Bolsonaro, deputado federal, uma possibilidade para 2026, caso Bolsonaro seja inelegível? E continue inelegível, né? Porque ele está inelegível? Olha, o Eduardo tem me surpreendido. Ele tem amadurecido,
tem tido boas posições. Ele fez uma análise agora da eleição americana sensacional, que eu não vi ninguém fazer, sabe? Mostrando os dois lados e o que está acontecendo na América, que a gente não tem o domínio da informação. Ele vai amadurecendo no processo. Eu não vou dizer, ninguém é descartável, na minha opinião, desde que tenha uma história na direita. Essa que é a questão. Então, o Eduardo, para mim, é os filhos de Bolsonaro que mais se desponta, sabe, com posições, com postura, na minha opinião, na minha visão. Agora, o senhor consegue, a essa altura, pastor, ter um preferido? Se o senhor tivesse que analisar a conjuntura de 2026, olha... Pessoal, olha só, está muito esquisito aí todo esse embate entre pessoas que se dizem ser da direita. Estou achando muito estranho. Estou vendo aí movimentos internos aí esquisitos, vou dizer no mínimo esquisitos aí essa situação. Eu não concordo, respeito e muito o pastor Silas Malafaia, gosto do trabalho dele, como cristão, gosto muito, demais, porém não concordo com tudo que ele fala ou faz. E essa situação aí, infelizmente, acredito eu, na minha visão e opinião, que ele tem mandado mal, gente. Nessa questão aí, algumas coisas eu penso que não precisam falar. Existem verdades? A verdade ela deve ser dita a todo tempo. Porém, nós temos que tomar cuidado até mesmo ao falar a verdade. A verdade não é uma coisa que a gente vai ficar escancarando na cara das pessoas ou tendo que falar tudo que acontece, não. Acredito que certas coisas não precisam de dizer a público. A direita está com muitas briguinhas entre si. Mas bom, para finalizar e não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero que você acompanhe aí, vou trazer de volta aqui um vídeo do Ratinho, o apresentador, onde ele fala a respeito da política e ele foi um exemplo, na minha visão, na minha opinião, o Ratinho nesse caso, ele foi um exemplo até para muitos cristãos, gente. Não estou dizendo que é uma pessoa que nós cristãos devemos nos espelhar ao cristianismo, para o cristianismo, mas o que ele fala nesse vídeo é muito importante. Então assista aí, agradeço você que ficou até aqui, tá bom? Deixa a sua curtida, deixa a sua opinião a respeito desse assunto também, você concorda com o Ratinho, com o que ele vai falar, com o Silas Malafaia, enfim, deixa a sua opinião aqui sincera, aqui abaixo, tá bom? Pessoal, até a próxima, fiquem aí com o vídeo do Ratinho aí, pessoal. Política, muita gente fala que não gosta de política, mas a política é a arte de resolver as coisas. Você pode participar da política, você deve participar da política, você deve declarar o seu apoio para o seu candidato. Mas faça isso com zelo, faça isso com a vontade de votar, escolher o seu candidato. Você não precisa brigar com ninguém por causa de política. Ao invés de você brigar, você não use a sua raiva na política. Use a sua educação. Apoie sem ofender. Apoie sem falar que o outro é isso ou aquilo. Simplesmente apoie. Não use a sua raiva, nem a sua falta de educação.